Graças a Deus, boa noite, amém? Deus abençoe a cada um. Fico feliz com a presença de cada um dos irmãos, aos que visitam. Sinta-se à vontade. Esta é a tua casa, a casa do teu Pai, amém? Nós temos trazido alguns ensinamentos para a igreja, mas antes eu quero começar com algumas observações. Terça-feira agora, dia 10, nós começamos o clamor, é o nosso primeiro dia do clamor. Nós estaremos aqui durante 6 dias. 6 dias de clamor para 6 meses de milagre. Vamos começar terça-feira às 19h30. Quarta-feira continua às 19h30. Quinta, sexta, sábado. Porém, no domingo, aí o nosso clamor começa às 18h, porque é o horário do nosso culto. Para cada dia, eu creio de uma maneira assim extraordinária que Deus estará nos proporcionando, por meio da sua palavra, estratégia para alcançarmos vitória diante do Senhor. Não há nenhum outro meio, nenhum outro caminho para conseguirmos vitórias, se não for por meio do Senhor. E sobre não somente os dias de hoje, mas já de um tempo, eu tenho percebido assim, uma resistência muito grande por parte do nosso adversário, que é o inimigo. Nós temos feito, conforme o Luciano falou, nós buscamos fazer tudo o que é certo. Nós nos esforçamos em todas as maneiras. Mas ainda assim, quando a gente abre os nossos olhos, parece que a gente percebe que a gente está tão longe de alcançar aquilo que nós estávamos propostos em nossos corações. E a gente se esforça, procura fazer tudo da melhor maneira possível, mas quando a gente tenta olhar para o resultado, a gente não consegue ver aquilo que almejávamos. E aí a gente pergunta: Deus, por que isso? Por que as coisas não estão acontecendo conforme nós temos pedido ao Senhor? Na verdade, a gente temos caminhado, e nesse nosso caminhar, algumas atitudes que nós acabamos tendo ou tomando não são de acordo com a palavra do Senhor. E uma das coisas que eu tenho falado muito com a igreja, aquilo que Deus tem falado no meu coração: Deus é um Deus de princípio, Ele é de honra, e Ele não vai quebrar em momento algum o princípio do Pai para atender o nosso pedido. Não vai. Nós precisamos andar em conformidade aos princípios do reino de Deus. E estar aqui durante esses dias, 6 dias de clamor, é buscar a orientação de Deus para como alcançar o favor aos olhos do Senhor. E aí Deus vai estar cada dia, na terça, na quarta, na quinta, sexta e sábado, inclusive no domingo, nos mostrando o que precisamos fazer por meio da sua palavra para alcançarmos vitória. Então serão 6 dias, eu não tenho dúvida disso, que a partir de terça-feira será um divisor de água na minha vida e nesta igreja e na sua vida, aonde Deus vai nos dar a estratégia, como alcançar milagres em 6 meses, viver 6 meses de milagre. A verdade é que chega um momento de nossa vida que nós precisamos dar um basta, dar um grito. Vocês lembram do povo de Deus, o povo de Israel, quando ele começou a odiar uma muralha de uma cidade chamada Jericó? Josué não entendia como era possível isso acontecer. Josué tinha uma preocupação, e nisso acaba entrando uma frustração no coração de Josué. Josué sabia que era impossível transpassar aquela muralha. As muralhas de Jericó, só para os irmãos terem uma ideia, no passado, a primeira vez que ela foi erguida, ela tinha 5 metros a sua largura, aonde as pessoas não faziam alguns filmes, algumas partes históricas acabam mostrando caminhos como se fossem guardas para soldado. Porém, na verdade, se a gente olhar a palavra com calma, a gente vai ver que em cima das muralhas haviam casas. Só para os irmãos poderem ter a dimensão
da largura que era a muralha de uma cidade. Mas aí veja só uma coisa que é interessante. Uma muralha tão alta, uma muralha tão, podemos dizer assim, grossa, como se fosse uma fortaleza. Porém, quando Josué busca uma estratégia em Deus para alcançar a vitória, Deus dá a Josué. Deus fala o que para Josué? Rodeia a cidade. E 6 vezes, Josué junto com o povo de Deus, eles fazem o quê? Eles rodeiam a muralha. Primeira volta. E ele leva o cântaro, ele leva as tochas nas mãos, e ele continua a segunda volta na muralha. E aí ele continua novamente a terceira volta na muralha. Josué dá 6 voltas, exatamente como o Senhor faz. Cada dia, veja que não foi simples e fácil, porque o povo poderia morrer, porque lá de cima da muralha estavam os soldados, mas o povo de Deus passava em volta da muralha, dava uma volta e voltava novamente ao ponto de partida. Esperava. Deus dava outro comando: vai, Josué. Josué levantava e rodeava novamente com o povo em torno da muralha. 6 vezes, 6 dias. No 7º dia, Deus vira e manda que o povo viesse a gritar. E aquele grito, na verdade, era como se fosse um grande clamor, pedindo a Deus misericórdia, porque não sabia como ia fazer. Então veja só, uma muralha tão forte, porém era uma muralha que não protegia. Porque quando o povo de Israel levanta a sua tocha e dá um brado ao Senhor, a muralha é ruim e cai. E o povo de Deus sai vitorioso. Veja como é que é importante os atos proféticos. Deus deu o ato profético para Josué. Josué cumpriu a risca exatamente do Senhor. Não se precipitou. Qual foi o resultado? A vitória chegou. 6 dias de clamor. É 6 dias de um ato profético. Dizendo: Senhor, eu não aceito como está a minha vida. Então, se você não aceita como está a sua vida hoje, eu te desafio. Esteja aqui conosco durante esses 6 dias, clamando ao Senhor e dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor me dê uma estratégia, porque eu preciso viver 6 meses de milagre. Não dá para continuar do mesmo jeito. E aí eu tenho certeza que Deus vai nos dar vitória. Então veja que nós vamos estar aqui 6 dias. Terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Nesses 5 primeiros dias, o culto será às 19h30. Porém eu vou estar aqui, porque eu entendi hoje algo de Deus. O culto vai começar às 19h30, 7h30. Mas eu vou estar aqui nesses dias todinhos, 1 hora antes. E eu vou estar 1 hora antes clamando ao Senhor. Porque eu sei o que Deus vai fazer na minha vida e sobre a sua vida. Então, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, eu vou estar aqui às 6h30. E se você quiser se juntar a mim, venha e esteja aqui 1 hora antes, meia hora antes, e vamos estar juntos, orando ao Senhor, pedindo e confirmando essas estratégias para alcançarmos esse favor. Então, de terça a sábado, 19h30. No banner foi colocado, no que nós estamos colocando nas redes sociais, 19 horas. Foi um erro. Está 19h30? Então o teu ficou certo. Aqui está errado, está 19 horas. Que foi a primeira arte que nós fizemos. Veio como 19 horas. Porém, o horário correto é 19h30. Com exceção do domingo, que será 18 horas. Amém? Então, não deixe de estar aqui. Deixo ainda um desafio. Esteja orando todos os dias. Reserve um momento para você. Não espere chegar aqui para estar buscando essa direção. Mas se prepare. Todas as vezes que você estiver na sua casa orando, diga para Deus uma coisa: Senhor,
eu quero abrir o meu coração nesta hora. Eu quero me esvaziar completamente de mim mesmo, de todo o meu conhecimento, para que eu possa estar 100% limpo e preparado para receber a tua orientação. Porque se tiver um pouquinho do meu conhecimento, eu não vou deixar o Senhor fazer. E eu vou acabar me precipitando. E aqueles 6 meses de vitória vai ficar comprometido. Não pelo Senhor, mas por causa do meu agir. Por causa da minha postura. Então eu te convido, esteja aqui conosco nesses dias, porque será uma bênção. Amém, queridos? Uma outra coisa, nós como fizemos uma declaração, e durante todo esse ano, nós estamos debaixo de uma declaração profética, onde 2023 é o ano da paz. E essa é uma pura verdade. Nós precisamos entender que esse ano tem que ser um ano de paz para a nossa vida. E nós fazemos isso debaixo de uma palavra no hebraico que se chama Shalom. Shalom no hebraico significa paz. Porém, não é somente paz. No Evangelho de João, o Senhor Jesus ele faz uma declaração. E ele fala o quê? Deixo-vos a paz, a minha paz. Olha o que ele fala. Na verdade, ele está falando assim, ó. Deixo a minha Shalom e a minha Shalom vos dou. Eu não dou uma Shalom como o mundo dá, mas é uma Shalom diferente, é que é o Pai. O que significa Shalom? Nós conhecemos apenas como paz, simplesmente assim. Porém, na verdade, Shalom não é só paz. Nós entendemos ser dessa maneira, mas significa harmonia, integridade, prosperidade, bem-estar e tranquilidade. Então, quando você entende, você abre a sua boca e fala: 2023 é o ano da minha paz. Na verdade, você está dizendo o seguinte: que em 2023 eu vou viver o melhor ano de harmonia. E aí, nesses dias de guerra e de dificuldade, a gente precisa tanto que, principalmente na nossa casa haja harmonia. Porque tem certo momento que parece que se instala uma confusão, ninguém se entende nada. Quantas vezes a gente ouve relato de que filho resolveu sair de casa porque brigou com os pais? Quantas vezes a gente ouve relato que o marido resolveu sair de casa? Houve uma quebra de harmonia dentro do casamento. E isso está acontecendo todos os dias. Aí eu te pergunto, precisamos ou não precisamos que em 2023 seja um ano que nós venhamos ter harmonia na nossa casa? Mais ainda, Shalom significa integridade. E nos dias de hoje, parece que essa palavra integridade, ela se corrompeu. Porque a integridade, ela está junto com caráter. Ser íntegro, ser reto. E nos dias de hoje parece que isso está faltando. Principalmente porque a gente fala mentira. As pessoas hoje estão mentindo assim com uma naturalidade. A falta de integridade é muito grande. E isso é ruim. Então a gente precisa que em 2023 tenha integridade na minha casa, na sua casa, com os seus familiares, principalmente, para que aí sim, eu sendo íntegro com o meu próximo, eu estou declarando que eu posso reivindicar em Deus que as pessoas sejam íntegras comigo também. Mas se eu não sou com o próximo, como é que eu posso reivindicar que as pessoas agem de caráter para comigo? Porque eu estou quebrando o princípio e eu não posso. Mais ainda, Shalom significa o quê? Prosperidade. E olha, nos dias que nós estamos vivendo, parece que é uma das coisas que a gente precisa. Prosperidade. E o que é prosperidade? Prosperidade não é riqueza. Prosperidade não é ter um saldo positivo de 1 milhão na conta.
suficiência. É você falar assim, quando acabar o culto, eu quero sair com a minha família para fazer um lanche. Eu quero ligar e pedir um lanche. É o teu filho falar que quer um iogurte, tu falar que assim, toma. Se você não tem exatamente agora, é você falar assim, amanhã de manhã, eu vou lá comprar para você. E você vai comprar. Não é mentira. Quando você, pai, vira e fala, espere porque amanhã o papai vai comprar. Isso é verdade. Por quê? Porque isso é prosperidade. Mas a verdade é que por muitas das vezes nós ficamos privados de um monte de coisa. Até mesmo comprar um medicamento. Você precisa, não pode faltar, mas acaba. E quando acaba, como comprar? Eu estava falando aqui na igreja que eu estava andando na rua e olhando algumas lojas e eu me deparei com o preço de algumas coisas e eu achei assim absurdo os valores de algumas peças de roupas, algo assim. Se eu fosse olhar, comprar uma calça, uma bermuda, uma camisa, uma necessaire, um chinelo, nessa loja custava algo em torno de R$ 1.500, só para montar esse básicozinho. E aí eu falei assim, Senhor, e eu conversando com um amigo, eu falei, meu Deus, isso é fora da realidade. E aí eu parei, pensei e falei para Deus, Senhor, eu não preciso comprar uma bermuda de R$ 400. Mas quando eu precisar comprar uma roupa, eu quero ter o dinheiro para comprar. Isso é prosperidade. Não é você precisar exibir uma calça de R$ 800, mas é você poder comprar uma calça sem precisar a outra acabar. Isso não é dignidade para ninguém. Eu tenho que esperar essa daqui acabar para comprar uma outra. Isso não é justo. Não é justo em todas as esferas. Primeiro, porque nós somos cidadãos. Segundo lugar, somos trabalhadores. Terceiro lugar, nós cumprimos com as nossas obrigações. Em quarto lugar, eu estou deixando em quarto lugar agora, nós somos filhos de Deus. Não dá para viver literalmente essa mendigância espiritual. Shalom, prosperidade. E parece que a gente esquece disso. Shalom também significa o quê? Bem-estar. E parece que essa sensação de bem-estar está faltando em muita gente. Você se sentir bem. Você olhar para você e falar assim, eu me sinto bem. E às vezes, esse bem-estar parece que não é verdade. O bem-estar está em todos os aspectos. Você poder cortar o cabelo, fazer uma barba. É você poder fazer uma unha, pintar o cabelo. É você poder cumprir com necessidades básicas. E esse bem-estar, tem hora que parece que a gente não se sente bem com a gente mesmo, por faltar certas coisas. E aí a gente entra naquela roda de tristeza e de amargura. E aí a gente entende também que bem-estar shalom é tranquilidade. E parece que no dia de hoje, viver tranquilo nos dias de hoje está complicado. Você poderia enumerar e dizer para mim um monte de coisa que nos rouba a tranquilidade. Será que a gente vai ter o alimento na mesa amanhã? Será que a gente vai conseguir pagar as nossas contas amanhã? Será que a gente vai conseguir andar na rua de cabeça erguida sem dever nada a ninguém e sem ninguém bater na nossa porta e ter que nos cobrar? Será que a gente tem tranquilidade nesses dias maus, aonde tantas coisas ruins a gente está vendo? Como esse jovem, essa criancinha que acho que foi em Caxias, que estava comemorando a virada de ano. Foi aqui, né? Isso mesmo. Foi aqui mesmo. Estava comemorando, Caxias é outra coisa. Estava comemorando uma sacada da varanda na casa e uma bala perdida veio. Onde a gente pode ter tranquilidade? Nesses dias, você comemorando, ninguém está fazendo nada de errado. Estava aí, nem na rua estava dentro de casa, e quando deu meia-noite, foi ver a queima de fogo e foi só ali para a porta da varanda, na sacada. E a criança cai.
você, eu senti isso na família. Há 2 anos atrás, não foi? Natal, 2 anos atrás. Tudo dentro de casa. Faltou uma coisa. A minha sobrinha falou assim para o meu sobrinho. Falou para ele, Juan, vai lá e compra óleo. De tarde. Isso foi de tarde. Em Belford Roxo, em Heliópolis. Vai lá comprar. O menino foi. Quando o menino voltou para casa, de tarde, voltou com um tiro na nádega. Até hoje não pode ser retirado. Entendeu? Senti isso na família. Noite de Natal. 24, preparando as coisas. A criança não foi fazer nada errado. Ela foi comprar um óleo. Uma distância daqui ali na esquina. Aqui a casa ali na esquina e a barraquinha. Foi ali comprar algo emergencial. Não precisava, era só se fosse faltar. Só para ter como emergência dentro de casa. A criança foi, quando volta, é alvejada. Aí eu te pergunto, como a gente consegue ter tranquilidade? Tranquilidade em botar o filho na escola, em saber que quando der o horário do término de aula, você quando for buscar, está lá a criança lá te esperando, um sorriso, um baita de um sorriso em plena tranquilidade. Nem isso a gente consegue ter tranquilidade. Então imagina quantas coisas nos roubam a tranquilidade. Você acordar de madrugada para sair para trabalhar e com medo de ser assaltado. Isso nos rouba a tranquilidade. Então, eu creio que em 2023 vai ser o nosso ano de paz. Eu creio. Porque quando a gente fala shalom, a gente fala de paz, eu estou falando tudo isso daqui. E se uma dessas coisas aqui faltar, eu te pergunto, você tem paz? Quando você não consegue pagar a tua conta, você tem paz? Prosperidade. Quando você não consegue comprar um medicamento, como é que fica o teu coração? Tem que comprar um medicamento para o teu filho, como é que você fica? Tu tem paz no coração? Quando o teu filho te pede algo, você não consegue proporcionar aquilo, você se sente bem-estar? Saber que falta alguma coisa básica? Então a gente precisa de paz. Eu entendo que de fato 2023 precisa ser e será, em nome de Jesus, o nosso ano de paz. E é debaixo dessa palavra que eu quero te abençoar com o texto. Gênesis capítulo de número 16. Versículo 1. Veja que uma das coisas que, como eu já falei para você, que Deus ele não faz é quebrar princípio para nos abençoar. Deus, a palavra dele diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas ele vela por suas palavras, ou seja, ele cuida de cada um dos princípios da sua palavra, para que todos eles possam acontecer sobre nossa vida. Então isso significa que Deus vai fazer acontecer, mas ele não vai quebrar princípio para facilitar nada a ninguém. Podemos literalmente dizer o seguinte, que no reino espiritual, em Deus, não há nepotismo. Filhos e parentes de Deus não têm privilégio. Faz ganha, não faz não ganha. Simples assim. É princípio. E uma das coisas que o Luciano falou e me chamou a atenção quando ele estava fazendo um momento do ofertório é isso. Às vezes a gente chora tanto. Olha só, eu estou falando que 2023 é o ano da paz. E uma das coisas de Shalom é o que? É prosperidade, correto? Uma das coisas, um significado de Shalom é a prosperidade. E nós estamos falando então que Deus é Deus de princípio. E o Luciano trouxe uma palavra quando falou de oferta, é que nós não podemos fugir e quebrar princípios. Se quebrarmos princípios, Deus vai ficar desobrigado a fazer qualquer coisa a nosso favor. E uma das coisas que eu já aprendi e que eu vivo e busco todos os dias é na questão
do dízimo de oferta. Não adianta você orar, jejuar, para que Deus possa escancarar as portas do céu e te abençoar no que diz respeito à finança, se eu sou uma pessoa completamente com o coração endurecido nessa área. Eu sou infiel no dízimo. Se o meu dízimo é 10, eu dou 5. Eu sou infiel. E não tenho o que fazer para poder consertar isso. Não adianta você ler a Bíblia toda em um dia. Não adianta você fazer uma casinha lá no alto daquele monte e ficar lá 24 horas, uma semana lá em cima, orando, jejuando, sem descer, sem comer nada. Não adianta. Você vai voltar e você vai continuar sem prosperidade. Não adianta você botar o joelho no chão e dizer para Deus: Senhor, eu me arrependo por ter sido infiel com o Senhor esse mês, não ter tido um coração liberal. Não adianta. Isso não vai tocar o coração de Deus e converter os princípios a você. Não vai. O que vai fazer com que tudo volte ao seu devido lugar? É você assumir o compromisso e voltar a ser fiel com Deus. Simples assim. Tem coisas que eu não preciso orar, eu tenho que praticar. Não tem. Se já está decretado em Deus a prosperidade dele para a minha vida, eu só tenho que viver no princípio. Eu não tenho que orar para pedir, eu tenho que praticar. Se eu sou infiel no dízimo e minha oferta, eu não tenho que jejuar. Se eu jejuar, vai ser bom, porque vai ficar fininho, vai ficar corpinho saradinho, bonitinho, esbelo, mas vai continuar ainda com o princípio quebrado. E não adianta fazer batalha espiritual, porque nessa hora não é o diabo que está tomando conta da tua finança, é você que está sendo infiel. Simples assim. Chega atrasado todo dia no emprego, aí bota o joelho no chão e pede para Deus não tocar no coração do patrão, o patrão não te mandar embora. Tu não tem que pedir a Deus isso, tu tem que simplesmente botar o relógio para te despertar 2 horas antes para chegar cedo no trabalho. Eu não tenho que orar para isso acontecer. Eu passo o ano todo, não dando a mínima para os estudos, só no WhatsApp, só no TikTok o tempo todo. Aí quando chega no final do ano, eu vou orar a Deus para Deus vir e falar assim: eu vou colocar toda a sabedoria. Não tem como, não vai acontecer. Eu não posso quebrar o princípio, eu tenho que estudar. Então para isso eu não tenho que orar, não tenho que jejuar. Não é verdade? Então às vezes a gente está querendo que Deus faça o que eu que tenho que fazer, e não é isso. Então vamos lá, Gênesis versículo 1 do capítulo 16. Olha, Sarai, mulher de Abrão, não gerava filhos, e tinha ela uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Espera aí rapidinho. Veja só. Deus, Sara agora, eu vou falar Sara, o texto fala Sarai, porque ainda não havia mudado o nome dela. Sara vira para Deus, vira para o marido e fala assim: olha, Deus me impediu de ter filhos. Somos avançados de idade e eu sou uma mulher estéril. Não posso. É como se o meu útero, Abraão, meu marido, é seco. Não dá. Mas só que no capítulo 15 de Gênesis, Deus dá uma promessa para ele que faria dele uma grande nação. Quem fez a promessa para Abraão? Quem falou que ia dar? Abraão em momento algum ora e fala: Deus me dá filhos. Abraão não faz isso. Abraão, ele entendia a condição que ele estava, já com idade avançada, 75 anos e sem filhos. Aí Deus, quando
abençoarei. E você vai abençoar os que te abençoarem. Mas aí agora, quando entra no capítulo 16, Sara, o tempo já passou. Então eu acredito que mais alguns anos passaram. E aí, o que acontece? Ela pega e questiona. Olha, o Senhor tem me impedido. E aí, Sara, ela usa um princípio da lei. O Código de Hammurabi diz que a mulher, ela tem direito a pegar a sua empregada, a sua serva, e dar ao seu marido, para que dela venha a constituir filho, ter filho. A lei, o Código de Hammurabi diz isso, e isso vale até os dias de hoje. Então você pega a escrava, pega a serva, e dá ao marido, e ela vai ter filho. E o filho, quando nascer, tem que ser dado à senhora. Porque a escrava não é do marido, ela é da senhora. Então, tudo que a senhora gerar ou produzir é dela. Então, ela fala dentro de um princípio. Ela fala dentro de uma lei. Ela fala assim, olha, há uma lei que me garante ter filho. Não do ventre, mas eu vou ter o filho da lei. O filho da lei diz, deita com a minha serva e pode se relacionar. Ela vai gerar, vai ter um filho, e o filho passa a ser meu, e passa a ser teu, e é a nossa herança, é o nosso herdeiro. Abraão vai lá e faz exatamente o que a esposa diz. Porque Abraão também entendia que o que ela estava falando não era bobagem. O que ela falava estava pautado em uma lei. Aí o versículo 3 continua dizendo, ó, assim tomou Sarai a mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, deu-lhe por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Ele entrou, ou seja, ele coabitou, ele se relacionou com Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebeu, ou seja, e vendo ela que engravidara, foi até a sua senhora, desprezada aos seus olhos. Então Sarai disse a Abraão, meu agravo seja sobre ti. Ou seja, a minha tristeza, a minha revolta, a minha mágoa, ela seja sobre você. Minha serva, veja que ela fala que é dela, não fala que é do marido. Ela fala, minha serva, pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, ou seja, vendo ela agora que engravidou, sou menosprezado aos seus olhos. Aí agora ela fala assim, ó, o Senhor, ou seja, Deus, julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai, eis que tua serva está à tua mão, faze-lhe o que é bom. Faze o que é bom, és aos teus olhos. E afligiu Sarai, e ela fugiu da sua face. Veja que mais uma vez a lei ela entra. Se Sara chega para Abraão e fala que assim, olha, a lei, o Código de Hammurabi me permite te dar a minha escrava para ela te ser como mulher e gerar filhos para mim. Então pode cumprir a lei, porque você vai estar pautado na lei. Abraão vai lá então, deita com a escrava. A escrava engravida. E agora o texto fala que ela, a escrava, Agar, ela olha para Sarai, e começa a desprezar, ou seja, aquele olhar dizendo assim, ó, é meu, não é teu. Quem fez fui eu, não é você.
for escravo, você pode pegar para você, mas o que você pega para você não é teu, é meu. Olha só. A lei diz que pode pegar, mas não é teu, é meu. Você vai dar o nome, mas quem fez fui eu. Você vai falar meu filho, mas quem gerou fui eu. Você vai falar que é teu filho e tem tua herança, mas tem meu sangue. Aí ela fica chateada porque a escrava despreza e ela fala com o marido: olha, ela está aí, está me maltratando, tome uma posição. Aí Abraão, ele usa a mesma lei, o mesmo código de Hammurabi, e fala para ela o seguinte: olha, o código de Hammurabi diz o seguinte: se você se sentir desprezada e maltratada, fica com um filho e pode tornar a serva como escrava, como outra qualquer, e lança sobre qualquer tipo de serviço sem ter nenhuma regalia, ainda que tenha lhe dado um filho. Trate como uma qualquer. Abraão está falando isso para ela. Ela te deu um filho, é teu, mas agora da porta para fora ela é como outra qualquer. Olha só como é que a lei é. O filho é teu, e da porta para fora, ela é como outra qualquer. Assim como ela se posiciona perante a lei, Abraão agora se posiciona perante a lei. Porque os filhos que eles têm agora nas mãos de Ismael era o filho da lei, não era o filho da promessa. O filho da promessa era Isaac. A promessa, Abraão e Sara tinham que esperar um pouquinho, e por não querer esperar um pouquinho, o fruto veio da lei. Quantas das vezes nós estamos cumprindo e sendo oprimidos pela lei por causa das nossas precipitações? Deus tem promessa. A promessa ela tem um tempo para acontecer. Deus falou que vai fazer e vai fazer para você. Mas Deus não precisa da tua ajuda e nem da minha ajuda. Sara resolveu ajudar. E veja que ela não foi maluca e não foi lunática. Ela foi debaixo da palavra. Ela foi pautada na lei do homem. Mas Deus não tem compromisso e obrigação da lei com o homem. Deus tem obrigação da palavra do Pai e não da lei do homem. Ele não fere os princípios da lei do homem, porque ele diz na sua palavra: não vim revogar, eu não vim abolir, mas vim fazer se cumprir. Mas veja que a lei do homem nunca vai estar para Deus, para Jesus, acima da lei do Pai. Aí então veja que Sarai resolve pegar e tentar ajudar na lei. Isso significa o seguinte: que o que eu faço na lei pode quebrar os princípios da palavra de Deus. E talvez seja esse um dos motivos que eu não estou sendo abençoado por Deus. Sarai, ela ela quebrou um princípio da Shalom. Shalom, tranquilidade. E agora ela trocou a tranquilidade por ansiedade. E a ansiedade levou ela a se precipitar numa decisão. Ela foi na lei. Ela foi na lei. E a lei dava direito. Mas e Deus? O que ele falava sobre a lei? Vou te dar um exemplo então. Quando nós estamos desempregados, nós não, porque graças a Deus a gente não tem esse problema. Mas quando o homem, a mulher, quando a pessoa está desempregada, e ela vai lá e bate numa porta, e a porta abre para ela, ela senta. A pessoa vira para ela e fala assim: olha, não assinamos carteira.
1.100, mas nós pagamos 1.700 e não assinamos carteira. Algum problema para você? Não. Aí a palavra é assim, ó. É igual um namoro, né? Eu preciso trabalhar. Ainda fala rindo. Eu preciso trabalhar. 1 ano se passou. A empresa não te deu férias. Aí o patrão vira para você hoje te chama e fala assim, sai daqui. A condição melhorou da empresa. Traz a sua carteira, porque eu vou assinar ela amanhã. Aí amanhã, 9 de janeiro de 2023. Mas você começou a trabalhar naquela empresa 9 de janeiro de 2022. E aí agora você se levanta e fala o que para o patrão? O que tu fala para o patrão? Você não. O que eles falam para o patrão? Que você não fala. E como é que fica aquele tempo lá atrás, sem carteira? Não é assim que eles falam? E aquele tempo sem carteira, como é que fica? Ó, o patrão, eu fui claro contigo. Falei que não assinava. Aí tu sai, entrega a carteira e aceita o conselho de um endemoniado nessa hora. E ele vai falar assim, vai deixar? A lei diz que você tem direito. Vamos, eu conheço um amigo advogado, ele vai entrar com uma ação na justiça, com você trabalhando, e ele vai te dar todo o direito. O patrão vai ser obrigado a pagar 1 ano atrás de salário, correção, fundo de garantia, férias, 13º, tudo que você tem direito. Aí ele vai falar assim, olha, e no teu salário que ele colocou fora da categoria de R$1.700, você ganha 30 mil aninho. E aí tu, o cifrão brilha nos olhos. E aí tu assim, o advogado entra, machuca o patrão e ganha na justiça. E você botou 21 mil reais na mão. Porque os 9 mil foram os 30% do advogado. Você botou 21. E aí, passa-se uns 4, 5 meses, o patrão te manda embora. E aí, às vezes, a pessoa está 1 ano agora desempregada. Crente na igreja, trabalha na casa do Senhor fervorosamente, melhor do que o pastor ele trabalha na igreja. É disponibilidade total. É uma pessoa que fala sobe, sobe, desce, desce. É uma pessoa que não tem arroz dentro de casa, mas tu fala, precisamos ajudar uma família, ela sai na rua de ponta a ponta e ela consegue doações e mais doações para poder abençoar uma família, mas vive numa vida miserável, e aí chora aos pés do Senhor e pergunta, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu não entendo, eu sou teu servo, e a tua palavra diz que tudo que vier à minha mão, eu certamente darei o dízimo, e eu tenho cumprido os princípios da tua palavra, e minha vida financeira é completa derrota e desgraça, eu não entendo. Mas você escolheu o filho da lei, e não o filho da promessa. Agora o filho é teu, cria. Sabe por que a vida de muitos está sendo dolorosa hoje? Porque você escolheu o filho da lei. E não joga fora o filho da lei, porque quem criou e quem gerou esse filho foi você, não foi Deus. Filho não se mata, filho se cria. Goste você ou não do filho que nasceu, mas quem deu a luz foi você, não foi Deus. E por muitas das vezes a gente quer jogar na cara de Deus como está a nossa vida. Se ela agora é injusta, ela chega para o marido e fala, mas agora essa mulher está me maltratando. Aí ela vira, volta o texto, volta o versículo anterior. Aí ela vira e fala, sou menosprezada aos seus olhos, ou seja, ela está me desprezando. Que
resolva essa diferença entre eu e ela. Deus é muito bom, né? Deus é muito bom. Porque Deus não é eu nem você. Que se fosse eu e você, a gente ia olhar assim para baixo e falar assim: eu não mandei fazer isso. O filho é teu, eu criei você. O problema é que Deus não é eu nem você. Ele é misericordioso. Mas agora ela quer transferir para Deus. Por que ela não perguntou isso antes? Senhor, a lei diz: eu posso dar Agar como mulher e meu marido e nascer filho. É esse o filho que o Senhor vai dar como descendente ao meu marido? Porque lá atrás, Abraão, meu marido, falou que Eliezer, o Damasceno, estava na nossa casa, e o Senhor disse que não era esse. Mas a lei me diz que tem como eu ter filho por meio dela. É isso? Mas não perguntou. E agora, cadê a shalom? Cadê a tranquilidade de Sara? Tu acha que uma mulher vivendo nessa condição, aonde ela dá um relato dizendo que ela está sendo menosprezada, tu acha que essa mulher tem tranquilidade no coração? Ela saber que quem carrega o filho do marido não é ela. Saber que quando a criança ela está lá no peito mamando, vai chamar mamãe, outra e não ela. A culpa é de quem? É da criança? A culpa é de quem? É de Deus? E infelizmente estamos tentando transferir as nossas irresponsabilidades e má conduta para Deus. Não tem. Deus não vai quebrar os seus princípios para poder me ajudar. Não vai. Deus poderia ajudar. Deus poderia tocar no coração de Agar. Poderia. Filho, não faz isso não. Ele é tua senhora. Tu deve respeito. Poderia. Mas não fez. Vamos continuar. Versículo 6. Ele vai continuar e diz: e disse Abraão: eis a tua serva, está na tua mão, fazem o que é bom aos teus olhos. E afligiu Sarai, e ela fugiu, ou seja, aí Agar fugiu da sua face. O anjo do Senhor ajuntou a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de sul. E disse a Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Aí veja só, ela disse: venho fugir da face de Sarai, minha senhora. Uma mulher que estava sendo maltratada e ela foge. Mas olha só, ela não quer um princípio. Ela sabia a condição que ela era. Agar era o quê? Escrava. Ela não quebrou esse princípio. O anjo não é qualquer coisa. O anjo do Senhor chega para ela e faz a pergunta: de onde você vem e para onde você vai? E aí ela fala o quê? Ela poderia falar: estou fugindo daquela asinha, estou fugindo daquela endemoniada, eu estou fugindo daquela mulher quizumbeira que armou uma furada para mim. Ela poderia falar o mal, não poderia? Poderia, mas ela não quebrou um princípio. Ela é patroa e eu sou empregada. Mando ela, obedeço eu. Então ela vira para o anjo e fala: Sarai, minha senhora. Está doendo, mas ela sabia se colocar no lugar dela. Ela estava triste, mas ela sabia o lugar onde ela tinha que estar. Condição de escrava. Aí o versículo vai continuar dizendo: 9. Então disse o anjo do Senhor: torna-te, porventura, torna para a tua senhora, e humilha-te debaixo das tuas mãos. Ou seja, volta novamente para aquela casa, vai até a sala, se humilha a ela para ela te receber de volta, e pode ficar debaixo do cuidado dela daqui para frente. Olha só, é fácil?
Imagina, tu tá fugindo do problema. O anjo vira para você e fala: volta, volta. E fica lá quietinho no teu lugar. Teu lugar é o quê? De senhora? Não. Tu tem filho? Tem. Mas você é escravo. Você tem dinheiro, mas você é empregado. Você foi promovido, mas você é empregado. Você agora prega na igreja, mas você é servo. Você não é melhor do que ninguém, só porque você hoje exerce uma função. Tu tem filho, mas tu é escravo. Volta. Aí continua o versículo de número 10. E disse-lhe o anjo do Senhor: multiplicarei. Olha só, olha o que o anjo do Senhor fala: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que será, que não será contada, por numerosa que será. Calma aí. A promessa de ter uma nação que não se podia contar como essa estrela era de quem? De Abraão. E quem foi o precursor disso? Isaac, o filho da promessa. Ismael, filho da lei. Mas o que Agar estava fazendo de errado? Nada. Ela era escrava. Ela cumpriu uma obrigação da senhora. Aí o anjo vira para ela e fala: olha, eu sei que está doendo, eu sei que você está triste, eu sei que você quer dar um soco, mas olha só, volta novamente. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem hora que a gente quer sair da onde a gente está e Deus não falou nada. A gente fala que a gente é humilhado lá, maltratado lá, desprezado, não é valorizado. Deus não mandou você mover uma palha, um pé, e você se precipita. Aí Deus vira e fala assim: olha, Deus fala para essa escrava: volta, porque ela é sua senhora, e se humilha debaixo da mão dela. Ela faz o quê? Quem deu, olha só, você não está conseguindo entender. Quem deu a promessa para Abraão? Foi Deus. Deus pessoalmente falou com o cara: vou fazer de você. Aí uma pessoa que não era íntima de Deus, uma pessoa que estava na casa por escravidão, aí agora vem um anjo da parte de Deus, não é Deus, e aí fala para ela assim: olha, fica tranquila, que eu vou multiplicar sobremaneira a tua semente, eu vou fazer multiplicar o que você tem na tua mão, Isaac. É lei, mas quem vai abençoar a lei a partir de agora sou eu. É o Deus provedor, aquele que deu a mesma palavra para o teu Senhor, está mandando dizer para você que a tua semente ela será tão numerosa que não poderá ser contada. Isso significa que se você decide andar debaixo dos cuidados do Senhor, ainda que tudo possa parecer contrário na tua vida, mas Ele vai ser fiel e vai fazer se cumprir. Ele olhou e viu que essa mulher não provocou nada de errado para que o mal acontecesse na vida dela. Eu sei que você, por muitas das vezes, não fez nada de errado para viver uma vida como está vivendo hoje, para ter o problema que você tem dentro da tua casa. Você não fez nada de errado. Você tem buscado fervorosamente no Senhor viver dias felizes e cumprir a palavra dele. Mas aí você questiona com Deus de oração: mas por que, Senhor, está doendo tanto? Por que eu sou tão humilhada? Por que eu sofro tanto? Eu tenho me esforçado tanto, mas está doendo. E aí Deus fala: calma, volta, não mexa o teu pé, volte para um lugar aonde você sente dor.
porque o que colocaram na tua mão, eu vou fazer multiplicar de maneira que não vai poder ser aplicado. E quem tentou provocar mal em você, vai ter que ver agora que aquilo que tentou fazer a tua vida como mal, se tornou em bênção, porque assim diz o Senhor. Você consegue entender o que Deus faz? Deus transformou algo que podia ser, que era para ser maldição na vida de uma pessoa. E Deus vai lá agora e assina. Porque lá diz, disse o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor para falar é porque foi o Senhor que mandou ele falar. Você consegue entender? A precipitação de uma pessoa e a obediência de outra. Uma se precipita e a outra decide obedecer. A verdade é que tem hora que a gente se sente como Agar. A gente está se esforçando para fazer tudo certo, tudo que o Senhor manda. Mas quanto mais a gente faz certo, parece que mais a gente chora. Parece que quanto mais a gente busca andar no caminho, parece que mais pedra aparece. E parece que a gente nunca vai chegar do outro lado. Parece que a nossa vida foi feita de humilhação. E aí você pergunta, por que eu sei que você fala isso? Senhor, por que tanta humilhação que eu estou passando? E aí você aponta para Deus em oração, Senhor, eu não fiz nada disso. Mas olha só como é que eu estou. Olha como é que está a minha vida. Olha essa área da minha vida, Senhor, eu não fiz nada disso. Fizeram para mim, eu não fiz nada. Eu não bati na porta de ninguém pedindo. E agora eu estou com esse problema na mão, como é que eu vou fazer? E quantas das vezes você tentou dar um basta nisso tudo sozinho? Mas aí Deus fala, tá, volta novamente. E aí ela simplesmente, o texto é resumido, mas eu fico tentando imaginar a tristeza nos olhos dessa mulher, ter que voltar para o lugar, e o anjo é honesto, o anjo fala para ela, é um lugar onde você é humilhada, volta para lá, no lugar que você é humilhada, e se submete a quem está te humilhando. Isso não é fácil. Você ficar quietinho onde você está sendo humilhado, e as pessoas que estão te humilhando e acabam sendo autoridade na tua vida, sobre você, e você ainda é obrigado a aceitar. Mas aí a mulher fez o quê? Ela não quis a lei, ela quis a palavra de Deus. E ela volta. Aí o versículo 11 diz assim, disse-lhe o anjo, disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebeste e terás um filho, e o chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será um homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ele chamou, e ela chamou o nome do Senhor, que com ele falava, tu és Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chamou aquele lugar Poço de Lahoi. Eis que está entre Cade e Bered. Agar deu um filho a Abrão. Abrão chamou o nome do seu filho que tivera com Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar
Uma mulher que resolve obedecer ao Senhor. E eu não estou falando que é fácil, porque o texto você entende que para essa mulher obedecer não foi fácil. Em tudo diz que não foi fácil para ela, porque ela era escrava, ela já estava sendo maltratada. Para quem um dia, agora tu imagine a vergonha dessa mulher, escrava. Eu acredito piamente que Agar deveria ser completamente mais nova do que Sara. Eu acredito piamente que Agar era mais formosa e completamente vigorosa, porque se ia dar alguém como mulher para o marido, acredito eu que ela não daria qualquer coisa. Então ela daria a escrava. Não daria qualquer um. Então você imagine essa daí indo para dentro da casa do Senhor e a partir de agora viver na casa do Senhor. Imagine as outras escravas, o que iria dizer e como iria olhar para ela. Agora está se sentindo a tal, a poderosa, só porque está lá dentro agora, né? Imagina. Aí quando ficam sabendo que ela engravidou, algumas deveriam ter agora dado um passo atrás, porque sabia que ela tinha o filho do patrão e seria tratada como patroa. Então todo mundo agora botou o pé atrás. As amigas, as outras escravas. Não posso fazer chacota com ela mais. Mas agora imagina, Sara fala, está me maltratando. Abraão fala, trate como qualquer uma. Ou seja, porta fora. Imagine quando ela chegou lá fora agora. Como que as outras começaram a olhar para ela? Então veja que ela não só foi humilhada e maltratada dentro da casa, mas ela ficou agora mal vista fora da casa. Imagine, o que ela fez para isso? O que ela fez para as pessoas do lado de fora verem ela com maus olhos? O que ela fez de errado para as pessoas na rua falarem mal dela? O que ela fez? Ela foi desprezada dentro e agora era mal vista fora. E aí ela resolve o desespero resolver o problema. O que ela faz? Vai embora, foge. Mas o anjo vai até ela. Ela ouviu o anjo e voltou. E o que ela ouviu nem se compara na condição em que Sara ouviu. O texto fala que Abraão, quando o anjo desce e fala para Abraão que ele teria um filho, Sara ri. E aí ela fala o quê? Como é que eu posso ter filho já velho, estéril, idades e dias avançados? Ela não acreditou e ainda desdenha da promessa. O que eu quero dizer com isso? Não se precipite, ainda que você possa estar chorando aos pés do Senhor por causa do problema. Entenda uma coisa e tenha uma certeza: foi você que provocou esse problema? Foi você que provocou essa situação? Não, então espera, Deus vai resolver. E aí Deus fala assim para ela: não só vou resolver, mas como eu vou multiplicar em bênção. E agora todos vão ter que ver uma grande multidão que vem a partir de você. O texto fala que Ismael se tornou homem bravo. De Abraão veio as 12 tribos de Israel. O texto fala que ele ficou sujeito aos seus irmãos, mas ainda sujeito aos seus irmãos, ele ainda era maior. A promessa era de Isaac. Os irmãos de Isaac não tinham promessa. Ismael
veio dele também uma grande nação. Não a de Israel, mas uma nação forte a qual não podia se contar. E melhor, era muito forte. Sabe o que Deus está dizendo para você? Que o que você chora hoje vai ser o que vai te proporcionar alegria minha. O que te incomoda hoje, o que te causa vergonha hoje, vai ser motivo de exaltação para você amanhã. Se as pessoas hoje apontam o dedo para você e rir, amanhã elas vão poder olhar e ver esse mesmo motivo e falar como é que aconteceu. Se antes era assim e agora é a mesma coisa, não mudou. Você é a mesma mulher, você é a mesma pessoa, agora na mesma casa, tem o mesmo filho e tem o mesmo vizinho, só que agora tudo é novo, porque Deus pegou aquilo que as pessoas olhavam na tua vida como maldição, motivo de chacota, de derrota, de vergonha, Deus transforma em bênção e faz com que todos fiquem completamente pasmos e admirados. Deus faz assim. A sabedoria de Deus no homem é loucura. O que as pessoas falam não presta, abre mão, joga fora. Deus fala, não joga fora não. Quem fez o filho? Foi eu. Porque aceitei a proposta da minha senhora e me deitei com ele. Aí Deus fala, então cria o filho, porque o filho é teu. Quem fez por você não foi eu. E ela decide o quê? Obedecer. E por que ela obedeceu? Porque ela entendia que ela sozinha não podia fazer nada, não podia alterar nada na vida dela. Qual foi o resultado? Deus pega aquilo que podia ser motivo de vergonha e transforma em bênção. É o que Deus quer fazer na tua vida hoje. Mas há uma coisa que você precisa entender e fazer. Você não pode quebrar princípios. E um desses princípios é ser submisso à palavra do Senhor. Um desses princípios é ser obediente. Porque quando aquela mulher, Agar, ela ouve o anjo da parte de Deus, ela imediatamente, por mais que poderia parecer loucura, mas ela decide obedecer. Eu sei que por muitas das vezes as pessoas viram e falam para você é maluco, você é maluca, você vai fazer isso, tem certeza, isso vai dar errado. Mas entenda uma coisa, quem é que mandou você fazer? Foi o homem ou foi Deus? Então escolha nessa noite obedecer a promessa e não a lei. Tudo mudou na vida dessa mulher, porque ela escolheu para a vida dela o princípio. E Deus pega aquilo que poderia ser visto como maldição. Querido, você não está conseguindo entender a lei da palavra. A palavra diz que isso mudou de imediato. Você pode pegar na sua casa e continuar a ler todo o desfecho da palavra. E você vai ver que agora, daqui para frente, em momento algum, nada muda na vida dessa mulher. Ela tinha uma certeza, ela tinha uma promessa. Chega um determinado momento que talvez ela pense em se desviar do caminho. Mas agora Deus usa o próprio filho para ela poder falar. Porque veja, ela ganhou a promessa. Sara tinha a promessa. Ela não espera. Agar tem uma promessa. Qual é? Vou fazer de Ismael uma nação também poderosa que não se pode contar.
o Senhor aparece e fala: ei, calma aí, mulher. Vai morrer por quê? Ela acabou a água, o menino está lá, vai morrer de sede. Ela aqui vai morrer de água. O que eu disse para você dias, anos atrás, que ele não podia contar, porque seria numeroso uma nação com ele. Eu não falei, não foi assim que o Senhor mandou te falar. Vai morrer. Hoje pergunta de quê? De sede, não tem água. Que não tem água, H. Abre os seus olhos e vê. E o texto vai falar que ela no deserto, querendo morrer de sede. E quando ela abre os olhos, lá estava um oásis com água fresca. E ela bebe, dá de beber a criança cresce, se torna a palavra, um homem bravo. E dele vem grandes tribos, vem um povo forte. Ela achava que a promessa tinha acabado. Hoje Paulo falei, não. Ela te cuidou, te mandou sair, mas a palavra ainda não saiu de você, está de pé. Vai acontecer. Abre os olhos. E quando ela abre, ela vê. Talvez seja necessário para você hoje isso na tua vida. Abra os olhos da fé para ver. Talvez você está chorando, reclamando, murmurando, dizendo que ninguém te ama, dizendo que tua vida não presta, não vale nada, dizendo que você não vai chegar a lugar algum. Mas aí Deus te trouxe aqui na casa dele nessa noite, sabe para quê? Para falar assim para você: abra os olhos, eu já te dei o que você tem me pedido, você só não está conseguindo ver, porque você acha que as coisas têm que acontecer do jeito que você quer. Abra os olhos. Abra os olhos no deserto, lugar de terra, de sequidão. E quando ela olha, ela vê um oásis. Talvez o que você precisa está diante do teu rosto. Mas você está reclamando tanto. Você está reclamando tanto. Você está reclamando tanto. Porque não é vermelho como você pediu. Mas Deus já te deu. Abre os olhos e veja que Deus já te deu. Não é vermelho. Você queria, mas Deus já te deu. Então você não tem motivo para reclamar. E sim para agradecer. 2023 é o seu ano de paz, é o ano de tranquilidade, e não um ano de precipitação, de ansiedade. É o que ele te diz: quieto não. Chega um momento que você precisa falar: quieto não. Fique quieto, não fale mais. Eu só quero ouvir do Senhor. Eu só quero ouvir do Senhor. É isso que o Senhor quer fazer na tua vida. Te abençoe. Abra os olhos. Não se precipite. Tenha tranquilidade. É parte do Senhor. Assim diz o Senhor para você nessa noite. Abra os olhos. Porque eu já comecei a fazer na tua vida. Só não estou fazendo como você quer, porque isso vai te prejudicar e te machucar. Mas faço eu como eu quero, porque como eu quero é melhor. O Senhor te abençoe, te conceda graça. Senhor, nós te agradecemos pela vida de cada um dos filhos aqui, Senhor. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecemos pela tua infinita bondade sobre nossas vidas. A verdade é que, por muitas das vezes, nós temos sido pessoas impacientes, ansiosas, precipitadas. E quantas das vezes nós provocamos problemas por causa das nossas precipitações. Mas nessa noite, Senhor Deus, nós queremos assumir um compromisso com o Senhor. Que a partir de hoje, nós iremos tão somente ficar quietos, esperar o
do Senhor. E a partir de hoje nós estaremos com os nossos olhos abertos, arregalados, escancarados, para contemplar tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Porque a verdade é que achávamos que estava só ali é mentira. Sempre tivemos a companhia do Senhor. Achávamos que era miserável e destratável. Mas mentira, o Senhor sempre esteve com as suas mãos estendidas e nos colocando nos seus braços e nos acolhendo. A verdade é que achávamos que iria morrer, mas o Senhor sempre deu ordem aos seus anjos para combater as obras do diabo contra a nossa vida. A verdade é que achávamos que nossa casa era a pior de todas por causa do problema que estava acontecendo. Mas na verdade era uma grande mentira. Porque quando nós abrimos os nossos olhos, nós vamos contemplar que nós somos bem-aventurados no Senhor. Aonde pessoas reclamam dizendo que tem a sua casa por causa da chuva destruída. Mas por muitas das vezes, em Deus, nós somos abençoados pelo Senhor. Porque chuva, sol, vento, tempestade, mas ainda assim a mão do Senhor, ela é presente sobre nossa casa, guardando, livrando, protegendo. Aonde pessoas são acometidas de bala perdida, mas o Senhor tem nos livrado todos os dias do nosso pensamento. Somos sim bem-aventurados. E nós acreditamos que o Senhor nos fará homens e mulheres bravos, valentes pelo Senhor. E a partir de hoje nós iremos retornar da onde nós nunca deveríamos ter saído, que é a tua presença. Assumimos esse compromisso com o Senhor. Não fugiremos para a direita nem para a esquerda. Ficaremos de volta. Retornaremos, retrocederemos ao seu caminho. E se um dia algum dos filhos que aqui estão pensar em se afastar da tua presença, que seja hoje um dia do renovo, de retornar aos seus braços e dizer: eis-me aqui, meu Pai, eu peço perdão ao Senhor e eu faço como aquela mulher, eu estou humilhar diante do Senhor, ainda que a dificuldade venha, mas eu me humilho diante do Senhor, ainda que as oposições venham, mas eu me humilho diante do Senhor, ainda que as dificuldades possam ser grandes, ao ponto de parecer que eu sucumbir, mas ainda assim eu me humilho diante do Senhor, e eu assumo um compromisso diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a partir de hoje nunca mais eu irei sair da tua presença, porque é de lá, Senhor. É de lá, Senhor Deus, que é o nosso Pai. É como nós cantamos, Senhor Deus. É aqui que nós sentimos muito bem. É na tua presença, Senhor Deus. Nós nos sentimos muito bem. A verdade é que não há outro lugar sem a tua presença. Guarda meus filhos, estenda a tua mão poderosa, basta a tua graça, basta o teu amor, basta o teu poder. Conceda a meus filhos uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de vitória, aonde o nosso doce e amado Espírito Santo possa nos consolar, nos guiar, nos proteger todos os dias de nossas vidas. E se o diabo tentar levantar essa semana uma pessoa para nos promover uma palavra de derrota, o Senhor levantará anjos para dizer: assim diz o Senhor, que será uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de triunfo, a honra e glória do Senhor. Eu te convido
Senhor, daquele que nos faz sentir muito bem, Amém, Jesus. daquele que nos traz de volta à tua casa e nos coloca a convicção dizendo que é aqui o único lugar onde podemos nos sentir bem, confortável, amado, abraçado, amigo, querido, e que o grande Consolador, o nosso Espírito Santo, possa nos conduzir todos os dias de nossas vidas, nos dando certeza da vitória, da paz e promovendo a saúde. Leva-nos de volta aos nossos lares, preparado pela tua mão forte e soberana, nos dando a cada um dos teus filhos uma semana de vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, vamos em paz. Deus nos abençoe. Não esqueça, terça-feira começa o nosso calor. Terça-feira, 19h30. Eu te desafio a estar aqui. E se possível, chegue um pouco antes. Porque eu creio que o Senhor tem coisas grandes, extraordinárias, maravilhosas para fazer sobre a minha e a sua vida. E se você ainda não pegou o convite para estar convidando, trazendo uma pessoa aqui, antes de você sair, pede ao irmão Luiz para assim, irmão, me dá um convite, porque eu vou trazer vidas para estar aqui e ser abençoadas. Amém, queridos? Deus abençoe. Terça-feira de manhã,